meus nobres, tudo bom com vocês? Tranquilo? Como estamos? Bem, né? Vamos finalizar agora com o terceiro bimestre, né? O nosso terceiro bimestre encerrando agora, né? Continuando ainda na matéria Ásia, mas agora a gente vai estudar a regionalização da Ásia. Olha que legal, né? Vamos estudar cada aquela parte que nós já estudamos: o Oriente Médio, Ásia Setentrional, Ásia Central, Sudeste Asiático, né? Todas essas regionalizações que a Ásia é bem característica. Beleza? Vamos lá começar com o Oriente Médio, então vamos lá. Muito bem, galera. Oriente Médio, vamos conhecer a posição geográfica do Oriente Médio. Por que se chama Oriente Médio? A carência de água que existe nessa região, a sua economia, as atividades econômicas que ali tem, né? E a sociedade, como que aquela sociedade do Oriente Médio vive, os conflitos que ali tem também. Nós já, desde o 8º ano, provavelmente, vocês já devem ter estudado a questão do Oriente Médio, que é bem interessante. Primeiro, quais são os países que fazem parte do Oriente Médio? São todos esses aí que estão sendo listados. Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre. E olha essa região aí, como que é, a localização. Essa localização é muito estratégica. Por que ela é estratégica? Veja que ela liga Europa, Ásia, propriamente dita, e África. Então ela é uma posição muito estratégica. Desde lá das cruzadas, lá no século X até o século XV, toda essa região foi muito, mas muito cobiçada mesmo por a Europa, que é um continente, né, que trabalha muito com comércio, tinha que passar por essa região. E por passar por essa região, simplesmente era meio do caminho para qualquer lugar. Então ela foi cobiçada muitas vezes. Fora que é nessa região que tem o berço das 3 maiores religiões do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O judeu não é tão grande assim, o hindu é muito maior, mas o judeu é de grande importância, o judaísmo é de grande importância para o mundo, porque ela é o fundamento do cristianismo. Devemos entender é que o Oriente Médio não tinha esses países propriamente dito. Seus limites não eram definidos. Como que eles estavam divididos? Eles estavam divididos em Império Persa, no Império Otomano e algumas colônias britânicas, né? Ou seja, inglesas, francesas e por aí vai. Elas estavam reunidas nessas colônias. Aí, a partir do término da Primeira Guerra Mundial, ali por volta de 1920, 1922, começa o processo de independência. No entanto, muitos desses países, mesmo sendo independentes, continuaram ainda sob forte influência de alguns países, como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Rússia e Reino Unido, como nós estamos vendo aí. Veja bem que nesse primeiro slide aqui nós temos o protetorado britânico, Chipre, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein, Jordânia pertencia. Esses outros países também ficaram independentes, mas após a Segunda Guerra Mundial, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, mas sob o protetorado do Reino Unido, e também a Arábia Saudita, que mesmo após a Segunda Guerra Mundial, ela nasceu totalmente independente, mas com forte influência britânica. Aí vem a França, o Líbano e a Síria. Muita gente se perguntou, por que o presidente atual, Macron, esteve visitando o Líbano, quando houve a explosão lá do sulfeto de amônio? Porque a França, né, ele como representante francês e como foi uma colônia francesa, ele se sentiu obrigado a ir lá visitar a Síria também, e também o Irã, que era o antigo Império Persa, que a partir de 1920 passa a se chamar Irã. No entanto, a Rússia e o Reino Unido continuam ainda sob forte influência nesse país. Quais são as maiores reservas mundiais de petróleo? Veja bem atual aí, peguei esse detalhe para vocês darem uma olhada. A Venezuela. A Venezuela é o maior país do mundo com a maior reserva de petróleo em seus territórios. Então vem a Venezuela, em segundo a Arábia Saudita, o Canadá, agora se destaca, Irã e Iraque. Mas a maior parte dos países que aí estão pertence ao Oriente Médio. Isso é bom você prestar bastante atenção. Por muitos e muitos anos, a Arábia Saudita foi e esteve em primeiro lugar, mas, né, assume aí a Venezuela.
O Oriente Médio é uma região estratégica. Ele está situado entre esses 3 continentes, Europa, África e o restante do continente asiático. Isso faz com que toda e qualquer tipo de comércio, de transporte, tenha que passar por ali. Ok? Sendo o meio do caminho. E essa é uma visão muito dos comerciantes europeus, que iam para a Índia nos séculos XV e no século XVI. Então, chamando ali de Oriente Médio, porque ele era metade do caminho para qualquer uma dessas regiões. Então, quando os comerciantes europeus se deram conta de que as rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente tinham que passar ali, chamaram a posição, né, do Oriente Médio como uma posição cobiçada, uma posição estratégica. Através de suas águas, a produção de petróleo dessa região é escoada para o resto do mundo. Então, ela é de grande importância. Onde é que ficam esses canais aí? Olha aqui, ó, o Golfo Pérsico, a Península do Sinai e o Golfo de Omã. E o Estreito de Hormuz, como eu tinha falado anteriormente. Então, o petróleo, a maior parte do petróleo está localizada nessa região. Aqui tanto tem portos para exportação do petróleo, como tem também oleodutos que saem daqui para outros lugares da região da Ásia, ou mesmo vai para a Europa. Então, aqui também é um canal, veja aqui, ó, passando pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho é de extrema importância porque ele é bíblico, muito falado na Bíblia, quando o povo saiu daqui do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Talvez alguns já devem ter escutado essa história. Então ele tem uma fonte turística também muito forte que a gente vai ver ali já já. A questão da água do Oriente Médio é bem clara. O clima ali é de extremo deserto. Nessa região o clima é árido, o controle de um país sobre essas nascentes com isso, então fica mais acirrada. Quando você vê aqui, por exemplo, o Tigre e o Eufrates, ele tem nascente aqui na Turquia. Isso faz com que este país, a Turquia e a Síria, que é caminho, controle toda a água do resto do Oriente Médio. Além de que aqui na Síria também é nascente de outro rio muito importante, que é a bacia do Rio Jordão. Esses rios correm do território turco para a Síria e para o Iraque. Então, quando as águas vêm, já passam, saem da Turquia, né, vão para lá, já passou para esses países. Então, se esses países controlarem essas águas, automaticamente o Iraque, por exemplo, vai ser o primeiro a sofrer com essa falta de água, ok? Para movimentar a sua economia. Espaço econômico. Com exceção de Israel, a atividade industrial é pouco expressiva. Todas voltadas principalmente para a destacam-se na Turquia a indústria siderúrgica e nos países produtores de petróleo, refinarias e algumas indústrias petroquímicas, como já foi dito, além de setores tradicionais como o têxtil alimentício. Cada país tem, pelo menos, ter a sua indústria de alimentos. Então, por ter essa indústria de alimentos, ela é desenvolvida? Não é tanto. Tanto é que o Oriente Médio é um dos maiores importadores de alimentos do mundo. Certinho? O turismo é outra atividade, como eu falei anteriormente. O turismo é outra atividade com grande potencial. A região possui um rico e milenar patrimônio histórico. Então, quando você pensa em Oriente Médio, há visitações o tempo inteiro em Israel, o litoral do Golfo Pérsico, porque ali tem agora os Emirados Árabes Unidos, um lugar de ponto turístico. Muitos desses países investiram em turismo. Não tem água, por exemplo, mas eles investiram em ilhas artificiais em pleno mar e oferecem hotéis luxuosíssimos. Os corais, a vida submarina no Mar Vermelho, toda a costa mediterrânea, porque a costa mediterrânea lhe dá acesso à Europa, e ainda preservam as riquezas naturais, com raro potencial turístico. Petróleo. Petróleo é a principal fonte de energia, inegavelmente matéria-prima do mundo. As maiores reservas e produção estão neste lugar. O interesse pelo controle dessas áreas produtoras de petróleo é uma das causas de guerras e revoluções no Oriente Médio. Então, isso faz com que vários países do mundo se voltem para essa região, querendo controlar. Lá na década de 90, no princípio da década de 90, houve a Guerra do Kuwait. Depois, em 2003, de novo no Iraque. Vários conflitos estão ali naquele lugar, principalmente no controle do petróleo.
é o principal combustível da sociedade atual. A indústria hoje, praticamente 80%, necessita dessa baixo padrão de vida do Oriente Médio. Como é que é, professor? O petróleo tão rico e é baixo? Sim, porque quem extrai o petróleo? Somente as empresas. Somente algumas empresas e algumas famílias que detêm o cartel do petróleo, como nós havíamos estudado a OPEP. Então, só alguns. E essa extração, todo o lucro não vai para o país, vai para aquela família que está extraindo aquele petróleo. Ok? Então, muita atenção nesse detalhe. Por isso, há muita desigualdade social nesses países que produtores de petróleo. Você vê uma população rica demais, uma pequena parte da população rica demais e outra população muito pobre. Outra parte bem maior, muito pobre. Por que isso acontece? Justamente da desigualdade, da distribuição dos lucros desse petróleo. Então, muita riqueza para países produtores. No entanto, podemos afirmar que essa riqueza está desigualmente distribuída. Eu vou citar um exemplo. Nós temos a Petrobras brasileira. O que é extraído pela Petrobras, todo o lucro que a Petrobras dá, ela é distribuído para a nação brasileira. Então não existem famílias que detêm o controle do petróleo, diferentemente do Oriente Médio. Aí você, por exemplo, vai no Oriente Médio, em um país desse daí, faz um buraco e de repente encontra um grande poço de petróleo. Você vai extrair e vai dele extrair os lucros. Certinho? Então, na realidade, as riquezas geradas pela exploração do petróleo acabam por beneficiar apenas uma pequena elite dominante, a nobreza, como nós estamos falando, os altos funcionários do Estado, os proprietários de terras, onde estão os campos petrolíferos, e as multinacionais que dominam o mercado mundial daquele produto. Já a agricultura, logicamente, ela é muito afetada. Por que ela é afetada? Ela produz apenas para a sua própria subsistência. E por que ela é afetada? Ora, o clima. Sacou? O clima. Uma vez que existem extensos desertos nessa região. Ela se desenvolve principalmente em áreas de planície, em terras férteis, próximas aos rios e áreas irrigadas. Próximos aos mares também, que são áreas mais úmidas. Então, prestem bem atenção nessa questão da agricultura. Onde são produzidos? Quais as áreas que são produzidas? Olha aí, esse mapa fica bem claro onde estão sendo produzidos. Tá? E os demais? E a pecuária? É toda chamada nômade. Por que nômade? Porque mudam de um canto para o outro o tempo inteiro. Essa mudança faz com que cada país tenha uma produção itinerante. A maior parte dessa produção é baseada apenas na produção de subsistência. Finalizando, nós temos aí a Arábia Saudita, que procura ter um bom relacionamento com o mundo árabe, uma vez que os mais radicais acusam-na de ter uma linha política pró-Ocidente. Por quê? Porque ela é aliada dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, que importa a maior parte da produção de petrolífera desse país. Beleza, galera? Então, a fortuna obtida com o petróleo é utilizada, entre outras coisas, para comprar a tranquilidade do país. Joinha? Então, beleza, galera? Próxima aula, Israel. Valeu!